Fala galera, beleza? O Anzo Cordeiro aqui trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como transformar um pau de selfie em um suporte para vocês gravarem vídeos. Nesse suporte, como vocês observem aqui, ele foi preso por um pedaço de madeira onde foi atravessado o pau de selfie e preso na mesa com um grampo desses de marcenaria. Sendo que, como eu fiz isso aqui uma forma rápida, com pressa, vocês percebem que ele tem um gigantesco problema, que é esse movimento aqui, ó, para frente e para trás. Esse movimento atrapalha muito quando você coloca o celular aqui em cima nesse dispositivo, na peça de cima, e ele inclina para frente. Então ele fica dombando para um lado, para o outro. Mas nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar uma atualização desse sistema. Esse sistema aqui foi o que eu gravei todos os vídeos do canal até o dia de hoje. Em sua confecção, eu usei uma madeira de ripa de pinos. Essa ripa normalmente é encontrado em estrado de cama. No caso, tendo em vista que eu encontrei uma ripa dessa de estrado de cama no lixo, num terreno baldio próximo aqui de casa, que é esta daqui, ó, um pedaço dessa de ripa, eu vou efetuar um sanduíche aqui. Eu vou colocar uma sobre a outra e ir fixando uma sobre a outra e ir montando, até pelo menos formar uma altura até mais ou menos isso aqui, ó. Todas vão ter o mesmo furo no mesmo lugar. Eu vou efetuar um corte aqui assim, para poder fazer com que essa madeira, já que ela é um pouco flexível, eu bote um parafuso nessa ponta aqui e faça com que ela feche assim. E por todos os furos estarem um em cima do outro, elas vão ficar literalmente no esquadro na vertical, ou seja, vertical por 380 graus, ou seja, 90 graus por 380 graus. Estava fazendo aqui a peça e pensei o seguinte: quanto maior for a grossura dessa tábua, menor é a abrangência que eu posso ter usando esse mesmo grampo de marcenaria, já que quanto mais grossa for a tábua aqui, eu vou perder quanto de espaço eu posso prender em mesas, como por exemplo, essa aqui é fina, é uma peça de madeira. Mas se eu for no caso, como normalmente aquele vídeo da geladeira, que eu abri o motor de geladeira, eu prendi ele nessa peça aqui de pedra. Outros lugares também, outros vídeos que eu fiz, eu prendi em lugares muito mais grossos que isso. Consequentemente, eu estava aqui pensando, se eu continuar engrossando essa peça de suporte, eu vou perder a abrangência do meu grampo. Então, eu vou cortar com a metade e vou fazer somente a elevação daqui para cá. Daqui para cá eu vou permanecer essa fina peça de madeira para eu poder ter o maior aproveitamento de área do meu grampo. Após fazer as peças que vão constituir o reforço, o sanduíche de madeiras, a gente deve encontrar o centro, alinhar todas umas a essa, que recebeu a marcação, e consequentemente nós vamos furar com a mesma broca do diâmetro que eu furei essa daqui. Eu não lembro exatamente qual é a broca que eu usei, e consequentemente vocês não devem usar como referência isso aqui que eu fiz com as medidas que eu fiz. Por quê? Porque cada pau de selfie tem um cabo em uma grossura. Eu sei que praticamente todos eles têm essa borracha e esse ressalto. Vocês devem desmontar ele pelo lado de cá, ou seja, ele desmonta, você deve tirar o parafusinho que tem aqui. Ele entra aqui assim, ó, e o parafuso entra ou de um lado ou do outro, eu não lembro exatamente. Ele entra, acho que desse lado aqui, do lado de cá é a porca, porque tem o formato de um sextavado ali, e a porca tá solta bem aqui, ó. Aí vocês devem tirar esse parafuso e ele vai sair. Por ele ser um formato estilo antena, dessas antigas antenas de TV, antigas antenas de rádio, ele é cônico. Ou seja, aqui é mais fino que aqui. Então você consegue, desmontando esse lado, introduzir e fazer ele sair desse lado. Então, senhores, a broca, só no caso de curiosidade, a broca que eu vou usar e eu usei para fazer esse furo foi uma broca de 3/4.
vocês devem prender na morsa, se vocês tiverem uma morsa. Caso vocês não tenham uma morsa, vocês vão ter que marcar, achar o centro de cada uma das 4 peças ou mais e ir furando uma a uma, prendendo numa mão, usando um grampo de marcenaria, prendendo na mesa e furando. Por ser uma madeira macia, eu vou furar usando uma parafusadeira dessa, bateria de 12 volts. Por ser uma madeira macia. Se não fosse, vocês vão ter que fazer isso só se tiverem uma furadeira manual ou uma furadeira de bancada. Os passados todos por dentro da base, aqui vocês percebem que são 3, não 4, porque eu perdi um, a broca escorregou, esse foi o último, a broca escorregou e fez um buraco todo nada a ver, e eu percebi que com 3 ela tá ficando. Agora vem a parte chata, que é centralizar isso aqui a 90 graus, com a ajuda de um esquadro, por 180. Eu vou ter que ir medindo de lado a lado e vendo a posição, para poder chegar a um ponto onde eu vou simplesmente parafusar todos um contra o outro. Para quem não entendeu a última parte que eu soltei, é o seguinte, é mais ou menos assim, ó. Você percebe que ele está um pouco torto. Vocês vêm com o esquadro, alinha ele na madeira embaixo, verifica em cima e empurra. Quando você empurra um em cima, alinhando, empurra todos. Aí você deve ver, ficou mais ou menos alinhado aqui. Agora o lado de cá, como ficou do outro lado. E aí você ir testando um lado, outro, até alinhar todos. Vocês podem parafusar ou colar essa madeira Pinus, ela suporta cola muito bem, ela cola muito bem com cola. Ainda com cola branca, aquela cola de escola, que se usa para colar papel na escola. Então, senhores, coloquei cola branca entre os 3, mas não contra o último. Vou efetuar aquilo que eu falei para vocês usando o esquadro, alinhar ele e depois prensar com esses grampos de marcenaria. O próprio que eu uso para fixar, o pequeno e o grande. Depois de 24 horas, a cola que eu usei foi essa aqui, cola branca, que pode ser usada em escola. Depois de 24 horas, eu volto, que é o tempo que essa madeira vai secar e colar. Após colocar os grampos, é possível que ela ande. Então você vai ter que vir com o esquadro e tirar a medida, verificar se continua na vertical. No caso aqui está um pouquinho para lá, a gente força um pouquinho, aí forçou, fica. E consequentemente, depois de alinhado, vocês terminam de apertar os grampos. Vem, continua apertando. O grampo tá andando. Continua apertando os grampos. Fixado, vocês vão empurrando com cuidado aqui, ó. Já que eu tô segurando a peça toda com uma mão e a outra o celular, vocês vão empurrando. Vou tentar focar aí. Aí, ó. Vocês vão empurrando lá, ó. Com cuidado, vão empurrando. Para quê? Para que você tirem o pau de selfie do meio e ele não acabe colando. Eu sei que a cola branca é uma cola fraca. Vocês conseguem arrancar se ele vier colar. Mas não vamos arriscar, né? Já sujou ele todinho de cola, ó. Se eu deixar, eu acredito, mesmo sabendo que a cola é fraca, eu tenho medo de ela vir a colar. 24 horas depois de colado, constatei que não estava tão alinhado assim. Eu achava que por conta que eu tenho alinhado os furos um junto ao outro, eu não alinhei tão perfeitamente. Percebi que não estão tão alinhados assim os furos e nem a peça. Vou tentar salvá-la. Vou cortar ela aqui para alinhar. Consequentemente, também vou cortar ela aqui para alinhar uma peça com a outra no mesmo tamanho, para que possa prender na morsa e quando eu fazer a força para tracionar, a morsa distribua a força por igual nas 3 peças. Vou começar a fazer isso para depois eu meter a broca aqui de novo e tentar alinhar esses furos uns aos outros. Então, senhores, após vocês cortarem todos os lados,
de forma a ficar alinhados, vocês conseguem prender na morsa de forma que a morsa transfira força para todos os blocos ao mesmo tempo. Consequentemente, vocês vão conseguir prender na morsa sem forçar a cola. E aí é só simplesmente furar com uma broca chata, aquela mesma broca que vocês fizeram os furos, no caso aí, ó, 3/4, que é no caso meu com referência ao meu pau de selfie. Vocês fazem o furo para alinhar. E agora partiremos para a segunda etapa, que é introduzir aqui novamente com o esquadro, alinhar a peça, né? Vou introduzir aqui para mostrar para vocês. Aí é só alinhar esse pau de selfie a 90 graus por 180 com o esquadro. E consequentemente vocês vêm por baixo aqui, ó, e colocam dois parafusos para prender essa peça aqui e manter e fazer com que esse pau sempre fique a 90 graus. Com isso vocês vão conseguir prender ele em qualquer posição, seja assim numa peça, ou assim, ou de cabeça para baixo, usando o grampo, como eu expliquei no início do vídeo, e ele sempre estará a 90 graus em vista da peça que você prendeu. Contudo, senhores, a peça fica assim, ó, dois parafusos. Eu alinhei essa peça com os furos de forma que ela fique a 90 graus certinho daqui, ou seja, tá um pouco inclinado porque o furo é largo. Aí vocês percebem aqui, ó, tem um certo movimento, mas não tanto a ponto de eu não conseguir compensar com essa peça aqui, ó, que ela movimenta para cá e para lá, só você folgando aqui, ó. Eu compenso aqui essa pouca inclinação que eu não fiz na base. Com isso eu consigo fixar em qualquer lugar para usar ele. E dessa forma vocês também vão conseguir gravar vídeos em qualquer coisa, pois é sempre difícil fazer o vídeo e posicionar a câmera ao mesmo tempo. Normalmente muitas pessoas fazem com uma mão, que eu estou fazendo aqui agora, e mostra a peça com a outra. Com essa peça fixa em um lugar, vocês vão conseguir fazer qualquer coisa. Falou, galera, se gostou, deixa like, se não gostou pode dar dislike, mas comente, sua opinião é muito importante para mim. Falou, galera, tchau, tchau.